Bom, beleza, pessoal. Então, vamos focar, então, direcionar nossa energia para o que realmente importa no contexto de prova, que é resolver exercícios, né? Resolver problemas de física envolvendo leis de Newton. Eu ensinei para vocês uma espécie de algoritmo que sempre vai resolver esse tipo de problema, que perpassa por quatro etapas fundamentais. A primeira é você construir um diagrama de corpo livre. Nessa primeira etapa, você vai identificar as forças que atuam em cada bloco, cada objeto de forma separada. Então você isola o objeto que você quer analisar e identifica as forças que estão atuando sobre ele. Depois que você já tiver feito o diagrama de força para todos os sistemas, para todos os corpos que estão envolvidos, você vai definir um referencial, que é o segundo passo. Esse passo é fundamental na hora de somar as forças, porque uma vez que você define o seu referencial, você acaba definindo também uma convenção de sinais na hora de somar as componentes de força. E por fim, você vai aplicar a segunda lei de Newton, que vai te retornar equações, um sistema de equações que devem ser resolvidos na quarta etapa, e por fim você conclui o problema, que é resolvendo e obtendo todas as variáveis de interesse que descrevem aquele problema. Então, por exemplo, vamos focar aqui no exemplo A14. Então, esse é um dos exemplos mais simples, tá? Então, é para aquele cara que está bem perdido. Então, aproveitem, preste bastante atenção, que agora a gente vai meio que fazer uma revisão de como resolve esse tipo de problema. Então o enunciado diz o seguinte: aplica-se uma força F de intensidade 20 newtons ao bloco A, conforme figura. Os blocos A e B têm respectivamente massas iguais a 3 kg e 1 kg. As superfícies de contato são perfeitamente lisas, ou seja, não tem atrito. Determine a aceleração do sistema e a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B. Então, gente, olha só. Eu ensinei para vocês, vamos supor, você tem aqui o bloco A, você tem o bloco B, eles estão apoiados sobre a horizontal aqui, perfeito. Não está tão horizontal, mas vocês entendem que é esse problema aqui que eu quero resolver. A questão principal, você pode, para responder a primeira pergunta, que é determinar a aceleração do sistema, você pode reescrever esse sistema como um bloco só, um bloco C, cuja massa desse bloco C é igual à soma da massa do A e do B. Ou seja, você está transformando esses dois blocos em um único bloco C aqui. Então, olha só. Como aqui você estava aplicando uma força de 20 newtons, você vai transformar esse problema de dois blocos em um problema só, onde a força está sendo aplicada nesse bloco C, cuja massa dele vale 3 mais 1, igual a 4 kg. Perfeito? E a força que está sendo aplicada nele é de 20 newtons. Aí, para responder o problema de qual é a aceleração, que é a primeira pergunta, você pode aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual que vai ser a força resultante sobre esse bloco? Bom, se só tem essa força de 20 newtons atuando sobre ele, você pode simplesmente substituir, no lugar do FR colocar 20, no lugar da massa colocar 4 e no lugar da aceleração colocar o A. Daqui você tira que o A vai valer 20 sobre 4, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, você fazendo esse truque, fica bem mais fácil de resolver o problema. A grande questão é, como que você calcula agora a força de interação, a força que o bloco A exerce sobre o bloco B? Bom, naquele diagrama que a gente viu anteriormente, a gente vê que essa força atua no bloco A e o bloco A vai empurrar o bloco B para frente. Sim ou não? Vai empurrar o bloco B para frente. Essa é a força que o A exerce no B. Essa força que o A exerce no B
está atuando exclusivamente no bloco B, que é essa força aqui que eu estou representando agora para vocês, essa força aqui. E ele quer saber justamente quanto que vale tal força. Bem, você sabe quanto que vale a aceleração que o bloco B experimenta? Sim, você acabou de calcular. Qual que é a aceleração que ele experimenta? 5 metros por segundo ao quadrado. Porque ele vai acelerar junto com o A. Perfeito? Então ele vai ter a mesma aceleração daquele bloco C também. Perfeito. Quanto que vale a massa do B? A massa do B vale 1 kg. Perfeito. Então como é que eu calculo a força que o A exerce no B? Bom, se a força resultante sobre o B é justamente a força que o A faz no B, não tem nenhuma outra força ao longo da horizontal, obviamente tem, né? A gente viu que ele tem a força peso aqui, o peso do A, tem a normal atuando no A, só que essas forças na vertical, elas se cancelam. Então, para esse tipo de problema, para responder, identificar qual que é a aceleração, qual que é a força de interação entre os blocos, você vai prestar atenção só no movimento ao longo da horizontal, que é onde na direção em que os blocos estão se movimentando, perfeito? Então eu vou pegar essas duas informações, já que a gente está focando no movimento horizontal, e vamos substituir na segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que agora a gente vai estar olhando só para o bloco B, porque a gente está interessado em calcular a força que o A exerce no B, para responder o problema. Então a força resultante vai ser igual à força que o A exerce no B, que vai ser igual à massa do B, que é o corpo que está sofrendo essa força, que está experimentando essa força. Quanto que vale? Vale 1. Então, no lugar da massa, eu coloco 1. Vezes a aceleração. Quanto que vale a aceleração, que a gente identificou anteriormente? 5. Então, quanto que vale a força, a intensidade da força que o A exerce no B? Vale 5 newtons. E assim a gente resolve o primeiro problema. Perfeito? Aqui eu fiz de uma forma um pouco diferente desse algoritmo, que simplifica. Como que você faria se fosse para resolver pelo algoritmo? Bom, você ia olhar para o bloco A e identificar as forças que atuam nele. Como antes, NA, força normal, né? Interação do A com a superfície. Você tem a força peso do A. E como o A empurra o B também empurra o A para trás pela terceira lei de Newton, que é a força que o B exerce no A. Então esse é o diagrama de corpo livre para o bloco A. E como é que fica o bloco B? No bloco B, de novo, você tem o peso do B, você tem a normal do B. Essa força normal, de novo, a interação do bloco com a superfície, e o peso diz respeito à interação dos blocos com a Terra. E aí, como eu mencionei anteriormente, o bloco A empurra o bloco B, e essa força é horizontal, perfeito, apontando para a direita. Então essas são as forças que atuam no bloco B, e essas são as forças que atuam no bloco A. Perfeito. Uma vez que eu identifiquei as forças, eu posso traçar um referencial. Posso adotar um referencial assim, ó. Colocar os eixos assim, o eixo Y para cima e o eixo X para a direita, assim, certo? Isso vai ser fundamental para a gente fazer a terceira etapa, que é aplicar a segunda lei de Newton em cada bloco individualmente. Então, olha só, a gente tem em movimento, a gente tem forças atuando na direção Y e na direção X. Eu mencionei para vocês que a direção Y não é tão importante por enquanto, porque em Y as forças se cancelam. Não tem aceleração nenhuma em Y, elas simplesmente se cancelam. Mas eu vou fazer a soma das forças só para vocês verem que elas estão lá. Então, em Y, a gente tem, tanto para o bloco A quanto para o bloco B, então para o bloco A em Y, como é que vão ficar as forças? Vai ser NA positivo, porque está na mesma direção do eixo Y, tá vendo? O eixo Y está para cima e NA aponta para cima, menos peso do A, porque o peso aponta para baixo, no sentido contrário ao meu referencial que aponta para cima.
E quanto que vale a aceleração ao longo de y? Vale 0, porque ele não acelera ao longo da direção y. O movimento está acontecendo, olha, na horizontal. Como está nesse diagrama aqui, ó. Perfeito. E para o bloco B, como é que fica as forças do bloco B ao longo da direção y? De novo, NB menos PB, isso igual a 0. Mas essas equações em y não são tão importantes, porque a gente está focado em analisar o movimento em x, porque é a direção em que o movimento acontece. Em x, se você pegar o bloco A, você tem que a força que atua no bloco A é justamente a força que o B exerce sobre o A. Mas nota o seguinte, pela terceira lei de Newton, FAB... desculpa, no bloco A ainda tem essa força F, que é igual a 20 newtons, essa força aqui que está sendo aplicada no bloco A. Perfeito. Então, você tem a força F, você tem a força que o B exerce no A, mas nota o seguinte, pela terceira lei de Newton, FAB é igual a FBA em termos de intensidade. A força de interação, a intensidade das forças é igual. O que está mudando? É só o sentido. Uma está apontando para a direita e outra está apontando para a esquerda. É um par ação e reação, perfeito? O A empurra o B e o B também empurra o A para trás, com a mesma direção, ou seja, na horizontal, com a mesma intensidade, que eu estou escrevendo nessa expressão aqui, só que com um sentido oposto. Uma aponta para a direita, outra aponta para a esquerda. Perfeito, então vamos fazer a soma das forças sobre o bloco A. Você tem a força F, que aponta... e vamos supor que a força que o A exerce no B é igual à força que o B exerce no A em termos de módulo, que é igual a um F'. Só dar um nome aqui diferente do F para vocês fazerem a soma das forças. Então, ao longo da direção X, você tem essa força F que atua no A, e é positiva porque aponta na mesma direção do eixo X. Você tem a força que o B exerce no A, que é o F', só que agora negativo. Perfeito? Por que negativo? Porque ela aponta para a esquerda e o referencial está para a direita. Estou olhando para o bloco A agora. Isso é igual a massa do A vezes a aceleração que ele experimenta. Beleza? Perfeito, então. E aí, olha só. O F vale 20 newtons. Então, no lugar do F, eu coloco 20. O F' eu não sei. É uma das perguntas que você quer responder. Ou seja, a força que o B exerce no A ou a força que o A exerce no B. Como a gente viu, é igual. Isso é igual a massa do A, que vale quanto? Vale 3 vezes a aceleração. Guarda essa equação, a gente chama de equação 1. Agora vamos olhar para o bloco B. Quando a gente fazer a soma em x do bloco B, como é que fica? Bom, no bloco B você só tem a força que o A exerce sobre o B ao longo da horizontal. Então, F que A exerce sobre B, isso é igual ao F', né? Porque a gente está adotando essa força como F', é igual a massa do B vezes a aceleração. Quanto que vale a massa do B? Vale 1. Então, F' é igual a 1 vezes A, que é simplesmente igual a A. E aí você tem a expressão 2, ou seja, você tem os dois sistemas, as duas equações que formam o sistema, que é 20 menos F' é igual a 3A, e a segunda expressão é F' igual a A. Então, equação 1, equação 2. Perfeito. Agora ficou fácil, por quê? Você pode pegar 2 e substituir em 1. Porque F' igual a A, então no lugar desse F' eu só coloco o A. 20 menos A é igual a 3A. Agora eu tenho uma equação com uma incógnita. Eu tenho que isolar o A para responder a primeira pergunta. Esse menos A vai para o outro lado. Como é um sinal de menos na frente, ele vai para lá com mais. 20 é igual a A, ao 3A que estava lá antes, mais o A que passou para lá depois. 3A mais A é 4A. Então, 20 é igual a 4A. Qual o número que multiplicado por 4 dá 20? Obviamente vai ser 5. Só que para você resolver com algoritmo, como o 4 está multiplicando o A,
você vai passar ele para o outro lado dividindo. Vai sempre com a operação inversa. Da mesma forma que aqui era menos e foi para lá com um sinal de mais aqui, aqui, como está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Daí A é igual a 20 dividido por 4, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Então eu tenho A. E para descobrir o F', bom, pela equação 2, o F' é, em termos numéricos, igual ao A. Só que um é força e o outro é aceleração. Então F' é igual a A, que vale igual a 5. Só que como eu estou falando de força, não é mais metro por segundo ao quadrado, é newtons. Perfeito? A unidade correta. Então F' é igual a 5 newtons. Perfeito. Então, gente, são formas diferentes de você resolver. Vocês vão chegar nos mesmos resultados, como vocês podem ver, tá certo? Mas, obviamente, quando você for falar da força que o A exerce no B, você vai ter que separar os blocos inevitavelmente, que foi o que eu fiz no segundo passo, quando eu fui calcular essa força FAB. Perfeito? E é isso, espero que vocês tenham aproveitado. Vamos fazer mais exercícios ao longo das aulas aí.